Conexão Alagoinhas. E nós estamos aqui nos nossos estúdios com o advogado doutor Luan Nunes. Inclusive, é quase meu parente, Selma Nunes, Luan Nunes. E assim, nós somos parceiros também e companheiros da mesma comissão de direito previdenciário. Ele é um advogado previdenciarista, mas o seu escritório, ele atende a todas as causas. Nós temos várias áreas no escritório do Dr. Luan. E o Dr. Luan tem muita novidade para contar pra gente. Então eu já vou pedir para ele, que é um novo endereço, né? Dr. Luan, muito obrigado por senhor ter aceito o nosso convite. Nós estamos aqui da Conexão Jurídica, que são vários programas que eu faço na área de jurídica. E hoje nós vamos abordar o marketing jurídico. Conta para nós, o senhor está numa nova fase aí, mudando de escritório. Para onde o senhor está indo agora? Pronto, então a gente tem um escritório aqui no centro da cidade, né? De Alagoinhas, Bahia. E agora nós estamos nos mudando para o Shopping Laguna, né? E essa mudança é justamente para a gente estar trabalhando com um público ainda maior, né? Ampliar os horizontes do escritório, né? E isso a gente tem que pensar já no planejamento, né? Quais são as pessoas que a gente quer alcançar, qual o público que a gente quer trabalhar. Então, como mentor, né, e professor de marketing jurídico, a gente vive o que a gente fala, né? Então, tudo isso a gente já começa no planejamento, né? Quem são as pessoas que eu quero alcançar? Qual é o acesso que eu quero facilitar? Então, dentro desse contexto da nova fase que o escritório está vivendo, nós estamos indo lá para o Shopping Laguna, que é um lugar mais centralizado da cidade, né? Possui cartórios ao lado, possui o SAC, Cefaz, os órgãos da prefeitura. Então, assim, é um ambiente que vai facilitar, agilizar e proporcionar uma solução de problemas um pouco mais ampla do que o local que nós estamos hoje. E vocês estavam antes. Então, inclusive lá é um centro, é quase um centro comercial, né? O pessoal, a gente trata de Shopping Laguna, mas é um centro comercial onde a população realmente transita, tá lá toda hora resolvendo problemas, e ter escritório de advocacia lá é super bom. Vamos falar um pouquinho dessa nova era do marketing jurídico, né? No ano passado nós fizemos um congresso, né, aqui em Alagoinhas, aonde o marketing jurídico teve em alta. Como é que o senhor está vendo essa mudança do cenário do ambiente jurídico que entrou com tudo nessa parte do marketing? Na verdade, eu acredito que, como tudo na vida, a gente precisa se adequar às novidades, né? A modernização, a tecnologia. E a gente vê que o cenário como um todo tende a ser mais tecnológico, certo? Inclusive, hoje eu diria que o profissional autônomo, e aqui independe de ser advogado ou não, ele tem hoje a obrigatoriedade de estar em todos os meios de comunicação, né? Seja na TV online, seja no rádio, seja nas redes sociais. Então, nós precisamos estar onde o nosso cliente está, né? E comunicar isso. Então, dentro desse contexto, eu acho que todos nós precisamos estudar sobre marketing, sobre os meios de comunicação, a forma de se comunicar, né? Então, eu acho que está em alta e vai permanecer em alta esse tema, porque a nossa população hoje ela está cada vez mais online, né? Então, a gente precisa, como profissional, também estar online. Porque se a gente mantém aquele né, porta a porta, aquele contato mais pessoal, a tendência é que a gente perca clientela. Porque se eles estão com o celular, eles vão dar preferência àquele profissional que está ali se comunicando com ele diariamente. Então eu acho que o marketing ele é um tema que está em alta e vai ficar em alta por muito tempo. E eu sempre tenho em mente o seguinte: você pode até não ser o melhor profissional para ser lembrado, mas você, sendo o profissional que é visto com maior frequência, você vai ser lembrado. Certo. E me diga uma coisa, bom, nós temos aí o meio jurídico, ele é uma área, né, um ambiente meio inóspito, né?
para a maioria da população. Sim. A questão do judiciário, da justiça, prazos e etc. E a linguagem também do judiciário também ela é mais hermética, mais fechada, né? Como é que o marketing de hoje está trabalhando esses universos? Porque essa linguagem jurídica, embora esteja já muito diferente do que era 20 anos atrás, ela ainda tem uma certa rigidez, né? Então, como é que o marketing jurídico está tratando isso? Tá, vamos lá. Se o objetivo é se comunicar, a gente precisa adequar a nossa forma de se comunicar para as pessoas que vão receber o conteúdo, tá? Então, eu sou totalmente contra a utilização de jargões, né, jurídicos, né? Porque a gente sabe que o público que está ali no celular, às vezes, em grande parte, é um público vulnerável, não vai ter o conhecimento que seria para interpretar um texto jurídico, né? Então, a nossa missão como advogado é simplificar isso, fazer com que a lei ela tenha uma roupagem mais simples e que as pessoas ao nos ouvir ou ao ler nossas publicações entendam aquilo que a gente quer comunicar, entendam que ela tem um direito, entenda qual é o meio que vai buscar o seu direito. Nós estamos no marketing jurídico para facilitar o caminho, né? Encurtar o caminho. Então, a gente, utilizando uma linguagem mais rebuscada, o que a gente vai fazer é afastar as pessoas. Porque as pessoas, de fato, não entendem muito como nós nos comunicamos, né? Através das petições, através dos processos. E eu até brinco, quando tem algum aniversário de algum amigo meu, eu faço uma mensagem de feliz aniversário utilizando jargões, né, jurídicos. E aí a pessoa fica lendo ali e fala, rapaz, o que é isso aqui? Né? E aí eu brinco, mas para você ver como é a forma de comunicação que a gente utiliza nos fóruns, às vezes até com o juiz, até com a equipe da vara, quando vai despachar um processo, né? E aqui eu já falei alguns termos, né? Sim. Ele vai na vara, despachar, e aí as pessoas podem ter vários entendimentos, né? Vários. E o que a gente vai, de fato, na verdade, é pedir um socorro para que a equipe da vara dê andamento ao processo. Né? Então, a forma da gente se comunicar é muito importante isso, né? A gente tirar esses jargões, tirar essa forma rebuscada. Eu acho que o marketing jurídico, ele vem mesmo para simplificar, para comunicar de uma forma simples, objetiva, que a pessoa que vai receber a mensagem entenda aquilo que nós queremos transmitir para ela. E você acha que, por exemplo, nós temos as petições, porque nós temos uma certa formalidade, né? O marketing jurídico, ele vai tratar dessa coisa da imagem, mas depois lá no fórum, dentro do processo, nós temos umas formas, né, que nós temos que seguir, que é a nossa parte mais teórica. Isso entra em choque na hora de fazer uma petição? O advogado hoje, que está voltado para essa comunicação mais maleável, né? Ele também está levando isso para dentro das petições, dos pedidos, né, que fazem ao juiz? Então, na verdade, eu acredito que o judiciário como um todo vai acabar se modernizando, né? Se você vê, já se tem discussões ali no STF sobre essa questão de como se comunicar, como colocar nas petições alguns fatos, alguns pedidos de uma forma mais simples. Isso é um debate que está em todas as esferas do judiciário, certo? Porém, a gente precisa entender que a nossa profissão requer alguns cuidados, né, na hora de se comunicar, na hora de elencar ali os pedidos, construir a petição. E eu acredito que não há essa mistura, até porque quando você vai peticionar, quando você está cuidando de um processo, você está fazendo algo ali que a pessoa que vai receber vai entender os termos que você vai utilizar. E quando você se comunica, e aí qualquer pessoa pode estar assistindo aquele conteúdo ou lendo, aquela pessoa, você não tem a garantia que ela vai ter o conhecimento suficiente para entender o que você quer dizer. Mas o juiz vai saber entender quando você fala rebuscado, quando você utiliza alguns termos, embora até o próprio STF entenda que não seria mais tão adequado a utilização rebuscada, né, da palavra rebuscada. Então, eu acredito que sim, dá para separar
a forma de se comunicar dentro de uma petição, dentro de um vídeo, dentro de um comentário, né, dentro de uma publicação. Dá para alinhar. Porque na verdade você tem que saber com quem que eu tô falando. E aí vai te nortear. Eu tô falando com seu José, tô falando com dona Joana, um idoso que está na zona rural, ou eu tô falando com um desembargador, tô falando com um juiz, tô falando com um outro advogado. Então, você sabendo com quem você está se comunicando, você consegue adequar a sua comunicação, a sua fala, a sua escrita, para que haja o entendimento de ambas as partes. De ambas as partes. Agora, vamos passar para as críticas que ultimamente têm aparecido, têm surgido em vários locais, inclusive dentro do próprio meio jurídico, a respeito dos excessos, né? Excesso do marketing jurídico, que traz informações muitas vezes incompletas ou erradas sobre novas formas, porque a lei está sendo feita todo dia, né? Todo dia tem uma coisa nova aí. E aí, quando aparece principalmente benefícios nessa nossa área previdenciária, que nem o maternidade, né? O benefício de maternidade, o BPC, que teve recentemente modificações, o marketing veio com tudo, e muitas vezes de uma forma exagerada e não adequada. Como é que os advogados têm que tratar estas questões para que elas cheguem de uma forma realmente que as pessoas possam entender e ter a informação correta? Tá, vamos lá. Na verdade, alguns profissionais acabam utilizando, né, de uma comunicação um pouco mais ostensiva, né? Vamos se dizer assim, e tentam mercantilizar a advocacia, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso, né? A forma da gente se comunicar, a forma da gente escrever, a forma da gente informar, né? Porque na verdade o que a gente quer é informar, né? A pessoa que está ali com o celular na mão, a pessoa que está nos ouvindo através do rádio ou assistindo a gente aqui através do programa, a gente quer informar sobre direitos. E aí acaba que alguns profissionais utilizam de artifícios, né, de forma ali de tentando induzir a pessoa a algo que às vezes, se você for buscar a fundo, não seria tão evidente aquele direito, né? Na verdade, existem alguns requisitos que você precisa de fato analisar cada caso de forma individual. Você trouxe aqui alguns temas, né, que está em alta, como o salário maternidade. E aí a gente vê que o salário maternidade hoje, se a gente pega o nosso celular, é uma enxurrada de vídeos falando sobre salário maternidade. E de fato algumas informações um pouco destoadas, né, distorcidas, vamos dizer assim, fora da realidade do que a prática exige. E algumas pessoas vão de encontro àquilo e buscam informação. Acredito que já devam ter buscado a doutora para tirar alguma dúvida de algum vídeo que algum influencer, algum advogado público na internet. Lá no escritório a gente tem muito isso. Pessoas que chegam, doutor, eu vi um vídeo no Instagram, aí manda o vídeo pra gente. Isso é verdade? Será que eu tenho direito? Então assim, no primeiro momento, eu confesso que eu comecei a criticar esse tipo de advogados. Poxa, esse cara tá fazendo desserviço, toda hora posta um vídeo nada a ver com a realidade, acaba ocupando tempo. E aí eu comecei a atender muitas pessoas vindo desse tipo de conteúdo. Não foi um conteúdo meu que eu gravei, foi de um outro advogado, mas que por conta de ser online, as pessoas que assistiam não acabaram entrando em contato com ele, acabaram me procurando. Então eu vejo que às vezes a gente reverteu num benefício. Então, às vezes a gente fica assim, poxa, rapaz, ó, esse advogado aqui tá criando conteúdo que não é legal. Só que o vídeo dele acaba não gerando autoridade para ele. Pelo contrário, acaba despertando uma curiosidade e a pessoa vai buscar o advogado da confiança dela. E aí eu comecei a perceber que estavam vindo pessoas com essas dúvidas de vídeos de outro advogado e acabou convertendo em cliente para o meu escritório. Então, quando eu converso com alguns colegas, tem alguns que têm receio, né, de gravar vídeo. Ô, doutor, tenho receio, não sei o que eu vou falar, como me comunicar. Eu falo, rapaz, não deixe de gravar não,
Porque se você grava, você me ajuda também. Vai que tem um cliente meu que aparece seu vídeo para ele. E você tá achando que ele vai falar com você? Ele não vai. Ele vai vir atrás do advogado dele e vai falar: doutor, será que isso não cabe para mim? E eu tô falando isso como prova de vida, porque é o que acontece hoje comigo. O inverso também pode ser verdadeiro. E o inverso, né? eu gravo muito vídeo, né, sobre direitos, publicações, e agora que tem esse negócio da IA, sim, eu faço os cardzinhos ali, estamos em época de Copa, né? Sim. E aí eu faço sempre com os jogadores da seleção brasileira, e alguém vai receber o conteúdo e vai tirar dúvida com o advogado de sua confiança. Sim. Não necessariamente vai me contratar, sim, né? Mas eu tinha muito essa preocupação. Hoje, na verdade, eu utilizo até os vídeos de outros profissionais para fortalecer, né, a minha autoridade. A sua posição e autoridade. Né? Então, eu tenho visto que, na verdade, está surtindo um efeito positivo. Não só para o advogado que está gravando o vídeo, mas para os outros advogados em si, né? Eu trouxe aqui o meu exemplo, mas, por exemplo, se a gente trouxer uma situação de um advogado lá na cidade de Itamira. Pô, a pessoa tá lá, viu o vídeo, vai buscar um advogado lá em Itamira. Pô, doutor, será que é verdade? Ô, doutora, será que é verdade? Né? Zona Rural de Entre Rios, vai buscar um advogado lá da confiança. Né? Então, assim, eu acredito que criar o conteúdo ajuda a advocacia, ajuda os advogados que estão mais próximos do cliente, né? E, claro, a pessoa que vai comunicar de uma forma errada, querendo fazer aquela captação grotesca, acaba que ao passar do tempo vai ficando desmoralizado, porque a pessoa vai buscar o advogado de sua confiança e o advogado vai analisar os critérios no escritório e vai falar: ó, isso daqui não cabe para você, não, mas aquele advogado. E aí a gente tem que ser verdadeiro, falar: ó, aquele advogado falou isso, mas o que ele está falando não é 100% verdade. A situação fática é outra, né? Exatamente, e aí a gente vai explicar e acaba que desmoraliza o próprio advogado que criou o conteúdo. Que faz de uma forma errada, né? Exatamente. Então, a gente trabalhando de uma forma consciente, de uma forma transparente, a gente consegue, né, ter um resultado bem positivo. E acaba que só em tomar essa atitude você acaba, eu não diria nem sujando a imagem do outro profissional. Eu diria que ele acabará sendo reconhecido por aquilo que ele produz. Sim. Né? Então, se causa efeito negativo, ele vai acabar sendo visto de uma forma negativa. Sim. Agora, uma outra questão também que se coloca na mesa com relação a marketing jurídico. A questão do código de ética dos advogados, né? Muitos dizem que essas publicações, esse marketing feito da maneira errada, equivocada, acaba gerando problemas para este advogado como consequência, né? Vinculado à questão do código de ética. O senhor vê que a partir do marketing jurídico que está crescendo, os advogados, os conselhos, eles estão mais de olho em cima disso? Eles estão observando mais essas questões éticas que são feridas? Com a modernidade e essas atualizações que nós estamos recebendo diariamente, é um bombardeio, né, de atualizações. Eu acredito que o conselho em si, ele tem buscado também a se adaptar a esse momento, né? Claro que alguns pontos éticos e morais, eles devem ser preservados, né? Então, se a pessoa que está ali como advogado, utilizando da sua imagem profissional para uma captação indevida de clientes, essa pessoa precisa responder por aquilo que ela está fazendo, né? Só que os conselhos hoje estão trabalhando mais voltado para essa modernização, certo? Essa atualização. E aí a gente tem várias discussões dentro da OAB Nacional para as flexibilizações dessas normas que estão ali expressas no provimento 205, que ele direciona, né, a nossa diretriz para a publicidade da advocacia. E o que a gente precisa ter muito cuidado é o objetivo da nossa publicidade, né? Então, muita gente está utilizando desses meios de comunicação como captação mesmo, de forma ostensiva, pesada de cliente.
quando na verdade o objetivo deve ser informar, né? Deve ser colocar uma pulga ali na orelha da pessoa, falar assim, poxa, será que eu tenho esse direito? Para que ela possa buscar o profissional adequado para entrar com o seu processo, ver a habilidade do seu processo, né? Então, assim, eu estava até discutindo com um colega há pouco tempo que existe dentro de uma rede social chamada TikTok, pessoas que fazem live, né? E conseguem ter um alcance muito, muito grande, né? E aí tem um certo escritório de advocacia que ele faz live 24 horas por dia. Tipo, ele deixa o celular lá no mudo, só fazendo live, e a imagem da live é só a logomarca do escritório e o telefone do escritório. E aí eu tava discutindo sobre, rapaz, será que isso tá correto, tá errado? E aí quando a gente vai pro provimento, o que tá escrito ali, aquilo não tornava essa imagem, essa live, como algo que feria o código de ética. Mas que na minha percepção inicial, eu acreditei que aquilo ali não tá. Não, eu acreditei que estava errado. Sim. Eu falei, pô, o cara deixa o contato do escritório. Mas no próprio provimento diz que você pode fazer a divulgação do contato. Mas você não pode falar, me contrate, fale comigo, ligue pra mim. Mas colocar o número, você pode. E eu fiquei. E aí, é pra você ver. E aí eu fiquei, a discussão é ampla. Eu fiquei, mas rapaz, mas meio que sem dúvida a atitude, né? Mas no provimento, se você for ver, a letra fria da lei é permitido. É permitido. Então, né, a gente precisa ter muitos debates sobre isso, sobre essas atualizações, o que é permitido ou não, até para que a gente possa, de fato, fazer uma fiscalização. Porque você, quando fiscaliza por algo subjetivo, vai ter vários entendimentos. E quando é algo objetivo, facilita a gente tomar as decisões do que pode ou não pode. Né? E nesse caso, na discussão, a gente viu que na letra fria era permitido. Né? Então acabou que outros colegas começaram a fazer também. É quase uma mensagem que a gente pode considerar subliminar, né? Quer dizer, você deixa o telefone lá pra quê, né? Você olha lá e fala, não, eu vou ligar, né? Eu acho que eu vou ligar. Eu vou ligar pra saber qual que é, como é que é. Mas subliminar. Então, mas aí você olha o provimento, é permitido. É permitido. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado. No início, eu ficava muito preocupado com isso. Né? O que é que eu fazia através das redes sociais, porque, por exemplo, hoje eu tenho um alcance muito grande, né? Eu acredito que eu tenho ali um pouco mais de 120 mil seguidores. E aí tudo que a gente publica tem um alcance que às vezes a gente não consegue limitar, toma proporções maiores. Sim. Então eu me policio bastante nisso para evitar, né, que a gente faça alguma coisa errada e acabe sendo prejudicado dentro da própria OAB. Porque os nossos colegas estão de olho, né? Não adianta a gente querer fazer algo que não é permitido, porque de fato nossos colegas estão de olho. Não que a OAB esteja de plantão fiscalizando, mas sempre perseguindo, não é uma questão de perseguir. Não, mas sempre há um colega que de fato, por alguma publicação, tem uma dúvida para saber se pode ou não fazer aquilo, porque ele também quer fazer. Sim. Né? Quer divulgar o trabalho dele. Então, nessa dúvida, acaba que a gente identifica algumas pessoas que utilizam de forma errada e outras de forma correta. E aí, pegando um gancho dessa sua fala, o jovem advogado, né? A gente tem muito contato com jovens advogados. Então, o que acontece? Eles também estão sedentos em entrar para o mercado e também usufruir usar, né, esse tipo de alternativa. O que o senhor recomendaria? Como é que esse jovem advogado pode começar a ter contato com esse marketing jurídico? Como é que ele pode começar a atuar? Assim, já pegando a carteira, saindo para trabalhar. Primeiro é ler o que pode e o que não pode, né? Então ele vai ter que pegar o provimento 205 e ver o que pode, né, ser feito para sua comunicação e o que não vai poder, né? Porque no provimento ele dá uma diretriz para tudo, né? Ele vai falar ali como deve ser a fachada do escritório, ele vai falar como deve ser
o rodapé do seu e-mail, como deve ser o seu Instagram, como deve ser os meios sociais, como você deve divulgar os seus... de uma forma bem ampla. Então, assim, o primeiro passo é ele saber o que é que eu posso e não posso fazer, né? O segundo passo que eu indicaria é procurar o que os escritórios grandes fazem. A gente precisa ter sempre uma referência, né? Do que dá certo ou não. Eu costumo seguir e acompanhar alguns advogados, né, que são bem-sucedidos. E aí a gente precisa frisar isso, né? Olhar pessoas que são bem-sucedidas dentro daquele contexto, o que é que ela quer comunicar, o que ela quer falar, pra gente não acabar se espelhando em figuras que não são éticas. Então a gente precisa fazer uma própria análise, né, do que é moral, do que é ético pra gente. E aí a gente consegue ver pessoas que têm o mesmo pensamento, as mesmas ideologias, a mesma forma de pensar, a mesma forma de se comportar. E aí a gente vai acompanhar essas pessoas e ver, pô, o que é que o doutor tá fazendo? Pô, gostei desse tipo de conteúdo, vou gravar esse conteúdo. Pô, olha, ele publicou uma imagem que gerou muito comentário. Pô, vou fazer uma imagem parecida com aquele que ele tá fazendo. E é que eu não digo para copiar o conteúdo, mas você usar como inspiração, né? Pô, falar sobre salário maternidade tá em alta. Será que se eu falar dessa forma, será que dá certo? E a gente testar falar de outras formas, né? Sempre vai ter, na internet, a gente sempre vai encontrar um público para tudo, né? A gente consegue se comunicar com o Brasil todo. Então vai ter alguém no Brasil que vai fazer sentido aquilo que você quer falar. Um tema pode ser comentado de várias formas, né? A doutora é expert em comunicação e sabe que uma frase, uma simples frase, uma notícia, a depender da forma que você vai comunicar, depender do título que você coloca, você alcança diversos tipos de público. E alguém vai se comunicar com aquilo, né? Então, o primeiro ponto é você saber o que pode e o que não pode. Segundo ponto, ter referências, né? Pessoas que você acompanha e fala assim, não, esse cara é ético, essa doutora aqui é ética, eu vou acompanhar o conteúdo dela que eu quero me inspirar no conteúdo dela e fazer os meus, né? É o segundo ponto, você ter referências sobre o que você quer falar dentro de sua área, dentro da comunicação. E o terceiro, colocar em prática, né? Aquilo que você buscou e que você conseguiu aprender. O quarto, se não der resultado, aí você vai procurar ou um curso ou um mentor, alguém que possa te auxiliar, te conduzir no caminho para que você possa alcançar os seus objetivos dentro do marketing jurídico. Recentemente o senhor esteve palestrando, foi em feira, né? Não, foi em Salvador. Em Salvador, vários colegas estiveram lá e foi um congresso pesado ali. O que o senhor sentiu daquela plateia? Que a gente sabe que geralmente esses congressos, seminários, simpósios, sempre vão muito jovens advogados, pessoas também que estão querendo se modernizar, mudar a visão. O que o senhor sentiu aí? Qual foi a devolutiva que o senhor teve desse encontro? Então, doutora, quando eu fui participar no congresso, né, quero aqui até agradecer a OAB Seccional Bahia, que encaminhou o convite, ao presidente da OAB da subseção aqui de Alagoinhas também, Marcelo Galo, que nos deu todo o apoio. Quando a gente é convidado para um congresso dessa dimensão, e foi um congresso enorme, no Centro de Convenções lá de Salvador, e eu até fiquei surpreso, porque no meu painel a sala estava lotada, né? Foram 2 salas em uma ali, tinha muita gente. E a gente vê que as pessoas de fato estão querendo aprender mais sobre o marketing jurídico, porque o marketing jurídico é a forma que você consegue obter clientes mesmo sem você ser rico, mesmo sem você ser um escritório renomado, mesmo você sem ter 10 anos de profissão, né? Porque dentro do marketing jurídico você está tendo a oportunidade de você se comunicar diretamente com o seu cliente. E na advocacia, até pouco tempo atrás, existia muito daquela questão tradicional, né? O escritório X para determinada área, aquele rapaz que já é o advogado da família inteira há não sei quantos anos, aquele advogado que andava com a pasta debaixo do braço
né? Aquele rapaz grisalho, né? Então, a ideia da advocacia era vista desse ponto, algo mais tradicional, algo mais com experiência, né? Uma robustez maior, uma estrutura maior, um escritório lindo, grande, magnífico. E hoje, com o digital, aquele rapaz que acabou de passar na OAB, que acabou de pegar sua carteirinha, ele consegue encontrar clientes através da internet, né? Então, a internet, o marketing jurídico, essa modernidade tem colocado os novos advogados e os advogados antigos ali na mesma linha na mesma régua, né? Então, assim, de oportunidade, né? De oportunidades, né? Então, eu acho muito positivo e muitos advogados estão buscando, né, chegar ali nessa régua, chegar nesse nível, né, de comunicação, né? Estão querendo de fato aprender a se comunicar, estão querendo aprender a serem vistos, né, de uma forma positiva. E é isso, eu acredito que cada vez mais vai ter pessoas querendo, porque a gente precisa de fato se modernizar, né? Então, muita gente queria aprender sobre isso, foi bacana, lotou o auditório e acredito que a gente precisa se especializar cada vez mais. Cada vez mais. E agora, já caminhando aqui para o nosso final, eu queria saber do senhor, o senhor tem notícia de como as universidades estão abordando esse tema? O marketing jurídico tem que estar dentro da universidade? Eu diria que não só o marketing jurídico, né? Na verdade, nós estudamos a faculdade de Direito e acabamos sendo ensinados a trabalhar para outras pessoas. Quando eu digo trabalhar para outras pessoas, eu digo você vai fazer um concurso, vai trabalhar para o Estado, você vai ser policial, ou você vai ser delegado. Sempre vai ter alguém para você ser subordinado, né? Ou você vai trabalhar para um escritório grande e acaba deixando um pouco a desejar na questão mesmo empreendedora da profissão autônoma. Porque nós somos profissionais autônomos quando saímos da faculdade. Sim. Né? E aí deixa um pouco a desejar. Eu acredito que é necessário ter uma matéria voltada para gestão financeira, né? Uma matéria voltada para comunicação. Quantas pessoas saem da faculdade sem saber se comunicar? Sim. É o curso de Direito, a pessoa faz apresentação, mas sai, às vezes, uma timidez em excesso, às vezes uma dificuldade de interpretar uma lei. Sim. Que precisa ser desenvolvido isso na faculdade para que a pessoa saia e possa atuar com segurança. De uma maneira mais inteira, né? E o marketing jurídico engloba também essas matérias que são necessárias, porque é a porta de entrada daquele advogado autônomo que não tem a oportunidade de trabalhar no escritório grande, poder divulgar o seu trabalho, poder falar sobre o que trabalha, poder alertar e informar sobre os direitos que ele defende. Sim. Né? Então, é muito necessário que se tenha essas matérias de gestão, de comunicação, de marketing, para que o profissional fale assim, poxa, passei na OAB e agora eu tenho como ter clientes para colocar em prática aquilo que eu aprendi. Porque a gente sai com a bagagem teórica, né? E fica a desejar na parte prática. Agora, doutor Luan, eu gostaria que o senhor olhasse ali para a sua câmera e dissesse aí para os nossos telespectadores a importância do marketing jurídico dentro do mundo do direito. Vamos lá. A importância do marketing jurídico é justamente essa, você saber se comunicar com quem você quer se comunicar, né? Existe algo que a gente leva como um mantra, que é aquela pessoa que quer se comunicar com todos, acaba não se comunicando com ninguém, né? E aí fica todo mundo perdido sobre o que ele quer, sobre o que ele quer falar, sobre o que ele quer transmitir. Então, decida, né? Quem você quer falar, quais os meios que você deve utilizar para se comunicar e se comunique com essa pessoa. O marketing jurídico, ele é voltado para isso, para que você tenha um norte com o que falar, como falar, com quem falar. Se você quer advogado
alcançar determinado público, converse com esse público. E se você que é cliente, não é advogado e quer entender um pouco desses bastidores, veja se o advogado que você está seguindo, ele se comporta de fato como um advogado ou se ele quer somente vender aquela ideia, vender algo para você, né? O advogado, ele, além de querer o cliente, ele prioriza a informação, a ética e a moral. E com essa fala, nós vamos terminando o nosso programa. Lembrando, gente, que comunicação e direito tem tudo a ver. Porque justamente o direito se vale da comunicação para atingir todos os objetivos buscados, tanto pelos profissionais quanto pelos clientes. Então nós temos que estar sempre muito atentos aos profissionais que nós contratamos e ao que ele fala, como o Dr. Luan falou mesmo. Olhe se esse profissional que está divulgando o seu trabalho, ele realmente pratica o que faz, né? A questão ética é muito importante. Então, pensem nisso na hora de contratar um bom advogado para cuidar do seu direito. Até o próximo programa.